Vimos por meio desta apresentação apresentar alguns resultados obtidos de pesquisas sobre os vazios urbanos de São Miguel do Oeste, como uma possibilidade para habitação de interesse social. Esse artigo foi desenvolvido em conjunto com a professora mestre Patrícia Dalmino de Oliveira, o professor Dr. Sérgio Torres Moraes e o graduando em Arquitetura e Urbanismo Cristiano Togni, tendo como título Vazios Urbanos e Habitação Social, uma possibilidade para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, tendo como eixo temático políticas públicas e programas habitacionais. O lar é o lugar para onde todo ser humano quer retornar ao final do dia, espaço onde expressa sua identidade, ampara sua privacidade e desenvolve o sentimento de pertencimento. Em contraposto à ideia de lar, a habitação social tem sido tratada como um quesito meramente quantitativo, resumindo-se apenas em amparar a necessidade de abrigo, esquecendo que este espaço deve possuir relação com os serviços urbanos coletivos e toda a infraestrutura indispensável para as necessidades dos usuários. Além disso, deve perpassar a identidade de quem o habita. A busca pela viabilidade econômica das habitações sociais, ao longo dos anos, acabou levando à rigidez e à padronização dos projetos, ocasionando espaços de difícil apropriação. Assim, a qualidade tanto funcional quanto construtiva é precária e muitas vezes os locais de implantação são inadequados. Exemplo disso são os conjuntos habitacionais construídos pelo poder público nas áreas periféricas das grandes cidades brasileiras, desde a década de 70, sem os serviços urbanos básicos, o que acaba contribuindo para a segregação socioespacial. Outro fator importante é a localização, que tem grande influência na qualidade das habitações sociais. Atualmente, a maioria das cidades brasileiras, alinhadas com a legislação do Estatuto da Cidade, utiliza o zoneamento urbano para o ordenamento do território. Nesse zoneamento existem as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, que são áreas demarcadas para as habitações de baixa renda. Não obstante a lei exigir que sejam demarcadas em áreas providas de infraestrutura urbana, essas são geralmente locadas em regiões periféricas da cidade, carentes de infraestrutura básica. Locar essas habitações longe dos centros das cidades contribui para uma expansão urbana com pouco controle, onerando o poder público e estimulando a especulação imobiliária. É nessa realidade que se insere o município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, onde as EIs são alocadas na periferia do tecido urbano, apesar de haver inúmeras áreas vazias e dotadas de infraestrutura urbana adjacente à região central. O presente artigo visa ampliar o debate sobre a relação da habitação social e a segregação social, e discutir como os chamados vazios urbanos podem auxiliar na busca pela sustentabilidade social dos conjuntos habitacionais. Para isso, analisou-se o município de São Miguel do Oeste, identificando a localização das suas EIs e a relação destas com o transporte público. Em um segundo momento, buscou-se identificar uma área da cidade que apresenta os equipamentos comunitários necessários para a sustentabilidade social e, ao mesmo tempo, possui diversos vazios urbanos, comprovando a hipótese de utilizar os vazios urbanos para uma habitação social mais integrada e socialmente sustentável. Para Palermo, a sustentabilidade social é definida como a garantia da justiça social e a melhoria das condições de bem-estar e de qualidade de vida do ser humano, permitindo acesso aos serviços como educação e saúde, sendo estreitamente ligado às condições de habitação. Para analisar a área escolhida, utilizou-se os parâmetros definidos por Keller, Burke e Farr, para identificar um bairro sustentável, que deve incluir a conectividade, ruas caminháveis e urbanização compacta com usos mistos, projetos que consideram a malha urbana, equipamentos públicos de fácil acesso por meio de transporte público, a pé ou bicicleta. Desse modo, percebe-se que a relação entre bairros sustentáveis e cidades mais compactas é importante no auxílio da diminuição da segregação espacial. Entender esse processo em cidades de pequeno porte é de fundamental importância para um espaço urbano mais igualitário e saudável. A moradia é um dos direitos humanos fundamentais previsto no artigo 6º da Constituição Federal, que deveria direcionar o Brasil para um modelo de estado de bem-estar social, que é definido como uma forma de regulação social entre o Estado, a economia e a sociedade, em um determinado momento econômico. Essas regulamentações estão associadas às políticas públicas relacionadas aos direitos básicos, como educação, saúde, previdência social, assistência social, habitação e integração. Embora o Brasil possua alguma estrutura para ter o estado de bem-estar social,
percebe-se que a realidade em relação à habitação ainda é precária. Mesmo com o desenvolvimento de diversas políticas públicas e programas habitacionais ao longo dos últimos 70 anos, há ainda diversas famílias de baixa renda que são impossibilitadas de comprar habitações de interesse social. Um dos fatores que contribui para essa impossibilidade é a incapacidade do desenvolvimento econômico periférico de promover empregos pelo setor formal. Desse modo, as famílias se sujeitam a empregos informais sem comprovação de renda, dificultando o acesso ao financiamento imobiliário, o que acaba auxiliando na situação informal da habitação. Entre os programas de habitação social realizados pelo governo, como a Coab e o programa Minha Casa Minha Vida, destaca-se os de construção de habitação em massa, financiada pelos bancos governamentais. Essas habitações são definidas como habitação de interesse social, ou seja, são habitações de baixo custo voltada para a população de baixa renda. No entanto, o baixo custo não deve justificar a baixa qualidade. A segregação espacial, característica relevante das cidades brasileiras, é fruto das condições econômicas e sociais e da produção desigual do espaço urbano. Atualmente, a localização das habitações sociais é determinada pelo valor do solo e pelo zoneamento urbano, o que acaba determinando o lugar de grupos mais pobres na cidade. De acordo com Vilaça, a segregação é um processo que tende a concentrar diferentes classes ou camadas sociais em regiões diferentes. O tipo de segregação mais conhecido das cidades é a do centro em relação à periferia. O primeiro dotado de infraestrutura e serviços urbanos, ocupado pelas classes de alta renda. A segunda, a periferia, carente de infraestrutura, afastada dos centros e ocupado muitas vezes por classes de baixa renda. Assim, esse espaço funciona como mecanismo de exclusão, sem opção de trabalho, transporte, lazer, cultura, o que acaba resultando numa forma de isolamento perpetuando o ciclo da pobreza. Além disso, a definição das zonas de interesse social em planos diretores de muitas cidades não obedecem às regras do Estatuto da Cidade e reservam áreas distantes dos seus centros urbanos para as camadas de baixa renda. As habitações distantes da malha urbana consolidada, além de aumentar os custos das cidades, comprometem o desenvolvimento social das famílias e estimulam a apropriação indevida do espaço. Assim, a precária relação entre as propostas e práticas governamentais de todas as esferas e a pouca preocupação com os problemas sociais do país colaboram para a segregação socioespacial. Apesar das políticas habitacionais se guiarem para a inclusão social e por uma cidade mais justa, ainda assim não impedem as injustiças causadas pela segregação espacial. Portanto, repensar a locação das habitações sociais no espaço urbano e a utilização dos vazios urbanos para esse fim nasce como uma alternativa lógica para a promoção de uma cidade mais equitativa. Como vazios urbanos, os terrenos e as edificações não utilizadas ou subutilizadas localizados em tecidos urbanos consolidados, com infraestrutura e com potencial para construção, porém que não realizam plenamente o seu potencial construtivo ou não cumprem sua função social. A formação dos vazios urbanos nas cidades possui diversos fatores, sendo dos mais presentes a retenção especulativa do solo urbano. Os incorporadores, ao definirem a expansão da malha urbana, acabam deixando espaços vazios visando a especulação imobiliária, sendo que a valorização dessas áreas é paga pela sociedade. Além de não trazer nenhum benefício para a coletividade, os terrenos vazios em áreas centrais são de alto custo, o que contribui para a expansão urbana nas áreas periféricas, visto que esses terrenos são mais acessíveis, aumentando assim a segregação urbana. Assim, a disputa pelo uso do solo através da especulação imobiliária e a segregação territorial são responsáveis por um ordenamento territorial desigual e excludente, criando um padrão de desenvolvimento que tem resultado na degradação socioambiental, que aflige, sobretudo, as classes de menor poder aquisitivo, em condições precárias e insalubres de habitação, que coexiste com bairros com alta infraestrutura e com residências de luxo. Uma das soluções para mitigar a segregação urbana seria então a utilização dos vazios urbanos da cidade, promovendo a densificação desses espaços. Vários estudos mostram que cidades ou bairros densos, ou seja, que contêm usos mistos de bens e serviços, potencializam a atividade econômica nas cidades e geram menos deslocamentos do que locais dependentes de automóveis. A densificação das cidades deve otimizar o uso para a comunidade local equipamentos escolares, esportivos, culturais, serviços públicos, comércio, além de tornar mais eficiente o transporte público,
e dar possibilidade do deslocamento a pé integrado com edificações e infraestrutura de alto desempenho, facilitando o acesso aos locais de trabalho, ao comércio, às instituições administrativas, culturais, esportivas e aos centros de saúde. Portanto, a escolha do local para habitação de interesse social deve ser estratégica e considerar a densificação. A inclusão social da população de baixa renda nos locais consolidados da malha urbana reduz o crescimento urbano disperso, bem como torna as cidades mais justa e igualitária. Assim, percebe-se que discutir habitação social em vazios urbanos torna-se pertinente e é um recurso a ser utilizado pelas cidades brasileiras a fim de promover uma cidade mais sustentável. São Miguel do Oeste está localizado na mesorregião do Oeste Catarinense e possui uma população estimada de 39 mil habitantes, de acordo com o IBGE 2017. Polo do Extremo Oeste Catarinense, o município chama atenção pela sua representatividade tanto na região quanto no estado de Santa Catarina. Exemplo disso é o fato de ser considerado pelo REGIC 2007 capital subregional nível B, enquanto todos os outros municípios da região são caracterizados como centro local. O município, para ser considerado capital subregional B, precisa ter importância econômica, política, de serviços e de gestão empresarial para a região, fato que é comprovado pela ocupação dos habitantes do município, onde 58,46% tem ocupação ligada ao setor do comércio e serviço, 14,48% em relação à indústria e apenas 12,83% ao setor agropecuário. A representatividade regional tem chamado a atenção da população da região, fazendo com que a migração para São Miguel do Oeste tenha aumentado, sendo que entre os anos de 2000 e 2010 a população do município aumentou 12,32%. Contraposto a isso, a população rural, que representava 12,26% da população, diminuiu para 11,6%. Logo, a migração concentra-se no núcleo urbano do município. Essa migração da região, bem como a mudança da população do meio rural para o meio urbano e o aumento da população em geral, vem sendo refletida no déficit habitacional do município. Em 2017, o município possuía no cadastro de setor de habitação 1.463 famílias de baixa renda para recebimento de habitações. Conforme Oliveira e Black, a demanda por habitações sociais no município é grande. Porém, a maioria das famílias vive em situação informal, isto é, sem registro de trabalho, ou por desemprego ou por não possuir comprovação de renda na maioria das situações, fato que dificulta a atuação legal dos órgãos públicos. Apesar dos diferentes usos das AEs, percebe-se pela figura 1 que, ao demarcar todas as AEs do município, a maior parte dessas se encontram nas periferias do município, algumas bem distantes das áreas dotadas de infraestrutura e equipamentos urbanos. A maioria dessas áreas não possuem acesso ao transporte público, dificultando assim o acesso ao trabalho e contribuindo para a segregação urbana. Conforme Ferraz e Torres, para haver uma boa qualidade do transporte público, a distância do ponto de ônibus deve abranger um raio de 300 metros do percurso da caminhabilidade do usuário. Na figura 2, pode-se observar que os raios de abrangência do transporte público não contemplam a maioria das áreas de interesse social, já que estas estão localizadas muito além deste raio de 300 metros. A provisão adequada de serviços públicos é indispensável para a sustentabilidade social. Logo, o transporte coletivo urbano é um dos agentes necessários para o combate à desigualdade social e, consequentemente, na busca de uma sociedade mais igualitária. Conforme Gomide, a pobreza não está somente ligada às necessidades básicas, como moradia, vestuário e alimentação, mas também à falta de acesso aos serviços essenciais, ou seja, elementos como educação, saúde e transporte coletivo, além dos direitos sociais básicos, trabalho, moradia, seguridade social, etc. Assim, percebe-se que é necessário rever a forma como as áreas de interesse sociais estão sendo alocadas no município e qual o incentivo para um desenvolvimento urbano nesses espaços. Em contraposto a essa realidade, observa-se localidades no município onde há diversos equipamentos comunitários concentrados em regiões que apresentam inúmeros vazios urbanos, áreas com baixa densidade urbana e com subaproveitamento da infraestrutura existente, conforme pode ser observado na figura 3.
Para análise da relação existente entre os equipamentos e os vazios urbanos, foi buscada uma área de São Miguel do Oeste que apresentasse uma concentração de equipamentos comunitários em um raio de 500 metros e diversos vazios urbanos. A área analisada é a que contempla o equipamento comunitário de escala regional, o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, localizado no bairro São Gotardo. Esse equipamento teve início das obras em 2006 e inauguração em 27 de dezembro de 2010, sendo que após a sua implantação, essa localidade recebeu alguns loteamentos e edificações, porém ainda apresenta uma grande quantidade de vazios urbanos. Na figura 3, pode-se observar a existência de vazios urbanos nas proximidades, dotados de infraestrutura. Esses lotes, em sua maioria de propriedade privada, estão há mais de 5 anos sem ser ocupados, não cumprindo a função social do lote definido no plano diretor do município. A região em torno do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso possui diversos equipamentos comunitários e serviços, contemplando além de equipamentos de saúde, equipamentos educacionais, lazer e transporte público. Apesar disso, apresenta baixa ocupação urbana. Ao diagnosticar a oferta de equipamentos, percebe-se que nesta área há diversos lotes passíveis de implantação de conjuntos habitacionais, a fim de possibilitar uma inserção que garanta a sustentabilidade social. Para a verificação das relações entre os lotes disponíveis e os equipamentos comunitários, utilizou-se padrões consagrados na literatura. Assim, temos na figura 4 a localização dos equipamentos comunitários e os respectivos raios de abrangência dos equipamentos. Para os equipamentos educacionais de ensino médio, utilizou-se o raio de 800 metros de castelo. Para equipamentos de educação infantil, utilizou-se o raio de 400 metros. Já para os equipamentos de saúde, utilizou-se o raio de PITS. Para hospitais, 5.000 metros e para postos de saúde, o raio de castelo, 800 metros. Para a categoria lazer, o parâmetro utilizado foi PRINS, onde os equipamentos como clube desportivos usa-se o raio de 50 metros e praças o raio de 400 metros. A área em análise apresenta os equipamentos urbanos em raios de abrangência condizentes para um urbanismo mais sustentável, que infelizmente não está sendo ocupado por edificações e habitações, mas sim por vazios urbanos. Como ação municipal, esta área deveria receber uma análise urbana detalhada, onde haveria o levantamento dos quais lotes estão cumprindo a função social do lote. Para cumprir a função social, a propriedade deve atender simultaneamente no mínimo conforme o artigo 6º do Plano Diretor. A intensidade de uso adequada, disponibilidade da infraestrutura urbana e de equipamentos e serviços, uso compatível com as condições de preservação da qualidade do meio ambiente, da paisagem urbana e do patrimônio cultural, e aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e saúde dos seus usuários e da vizinhança. Logo, ao diagnosticar todos os lotes que não estão cumprindo a sua função urbana, o município poderia fazer a aplicação dos instrumentos da política urbana presente no plano diretor, referente ao imposto progressivo e ao parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Assim, caso o proprietário não cumprisse com a sua obrigação legal de edificar o imóvel, o município poderia desapropriar o terreno, podendo facultar a sua alienação ao terceiro, que comprometeria, então, a função social do lote. Ao realizar a desapropriação, caberia ao município utilizar esses lotes para a aplicação de zonas de interesse social, garantindo assim não somente a relação da casa como abrigo, mas sim a sustentabilidade social tão necessária às habitações de interesse social, bem como a sustentabilidade urbana ao fazer com que a população esteja inserida nos raios de abrangência dos equipamentos urbanos. Muito obrigado.